Gravando, compartilhando tela, sistema nervoso. Tá. Então, vamos lá. Sistema nervoso, tá? O sistema é nervoso. Então, sobre o sistema nervoso, vamos pensar o seguinte. Vamos lá. A gente tem diversos componentes do sistema nervoso, tá? Aqui no lado direito, você está vendo o que é? Seguinte, a gente está vendo aqui, ó, primeiro mês de gestação, quinto mês de gestação, terceiro mês de gestação. Como que ocorre o desenvolvimento, né? Então, assim, você já não tem um cérebro pequenininho, totalmente montado, e a partir daí ele vai sendo, como que eu posso dizer? Ele vai sendo, só vai crescendo. Não, existe uma coisa no biologia chamada crescimento e desenvolvimento, tá? Existe o crescimento e o desenvolvimento, beleza? Crescer é aumentar de tamanho, desenvolver é formar novas estruturas. Você pode pensar nisso agora, né? Crescimento e desenvolvimento, certo? Então vamos lá. A gente tem no primeiro mês de vida, o cérebro só tem 3 partes: proencéfalo, mesencéfalo e romboencéfalo. Quinta semana de gestação, 5 semanas de gestação, o proencéfalo divide em telencéfalo e diencéfalo, que vai formar os hemisférios cerebrais do telencéfalo, tálamo e hipotálamo. E aí o mesencéfalo, ele continua sendo mesencéfalo. Esse cara aqui, ele só cresce, tá vendo? E o romboencéfalo, lá a partir do terceiro mês, e do terceiro mês para frente, né, praticamente já está estabilizado, né? Você tem ponto cerebelo, medula oblonga, que é o bulbo, e assim vai. Beleza? Então, nosso cérebro está aí. Olha lá. As divisões do sistema nervoso, tá? Elas estão aqui, ó. Sistema nervoso central, que é o encéfalo e crânio, tá? O sistema nervoso central é dividido em encéfalo e medula espinhal. O sistema nervoso periférico, você sabe que a origem do sistema nervoso é ectoderme. Então, o sistema nervoso periférico, ele é formado pelos nervos e os gânglios, é claro, e colocando também os nervos periféricos. Belezinha? Tá, muito bem. Então, gente, se a gente olhar aqui, ó, o encéfalo, nele você tem o cérebro, telencéfalo, diencéfalo, o tronco encefálico e o cerebelo. Belezinha? Tá. Os nervos cranianos e espinhais. Tá? Então, os nervos espinhais fazem parte da medula e os nervos cranianos ligados ao encéfalo, que tem os sensitivos motores, os viscerais. Lembrando que ó, o visceral é o SNA, que é o sistema nervoso autônomo. Então, você tem o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, o sistema nervoso autônomo. Belezinha? Belezinha. Tá. Vamos falar do encéfalo. Né? O encéfalo, no encéfalo nós temos o cérebro. O cérebro, então, ele é conhecido também como telencéfalo. Ele é a maior parte ali do sistema nervoso, né, do encefálico, na verdade. Nós temos 86 bilhões de neurônios, nós já falamos disso, né? E a perda de neurônio é gradual, conforme a idade vai avançando, isso é inevitável. Ah, o que eu faço? Eu procuro ler, eu procuro jogar videogame, eu procuro estudar, aprender tocar um instrumento musical, tudo é válido, né? O cérebro é um motor, né? Igual ao nosso corpo, ele precisa ser estimulado. Né? Se você parar de se movimentar, você perde massa muscular. Se você parar de estimular o cérebro, a tendência é ele perder um pouquinho dessas características. Tá? Mas é inevitável, tá? Lá na velhice. E aí vai de pessoa para pessoa, o hábito, o estilo de vida também. O cérebro, então, ele tem 2 hemisférios, tá? Ele é altamente vascularizado. Cara, 20% da sua energia, eu já tinha comentado, ela gasta no encéfalo, tá? Assim, com as atividades pensando. Então, quando alguém fala, você só estuda, né? Você não faz outra coisa, só estuda. Cara, dá vontade de bater na pessoa, né? Porque, pô, ele consome 20% de toda a energia calórica que você ingere, né? Certo? É muita energia. Então, o cérebro ele é dividido em 2 partes. Você tem o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, tá? E aí, ó, tem lá o córtex, né, que é a substância cinzenta, tem os corpos celulares, substância branca, né, que é a região mais interna do cérebro. Aí tem o girencéfalo. Esse girencéfalo, na verdade, o que ele mostra é aquela parte pregueada, as dobrinhas, né, as curvinhas que se voltam para dentro do cérebro, os sulcos, né, as depressões, tá? Certo?
Então, essa estrutura. E o cérebro, você sabia que o cérebro ele produz seu próprio analgésico, né, que são as endorfinas e endocefalinas, tá? Então, o cérebro tem essa capacidade de produzir seu próprio analgésico aí. Belezinha? Tá, muito bem. Então, você tem aqui o cérebro. Ó, essa imagem é interessante porque ela pode aparecer uma questão. Inclusive, sabe que vestibular ele pode muitas vezes colocar imagens e pedir para você identificar, né, as possíveis regiões. Ó, em geografia, você não tem um mapa do mundo, né, você precisa identificar algumas localizações. Então, anatomia, né, biologia. Então, a gente tem aqui a medula espinhal. Nós vamos comentar individualmente cada um desses pontos aqui, tá? Então, ó, o tálamo, né? A adenipófise, aqui, ó. A hipófise é a adenipófise, tá? Que ela faz parte do sistema endócrino, hormonal, tá? Beleza? Ela aqui, ó. Lembra que ela tem duas porções, que a gente vai estudar ela detalhadamente lá em sistema endócrino, hormonal. Tálamo, cérebro, né? Corpo caloso, que é a região onde colam os dois cérebros, onde um cérebro está colado ao outro, o hipotálamo, cerebelo, tá? Medula espinhal, ponte bulbo e assim por diante. Lembrando que aqui, ó, se a gente falar aqui, a medula espinhal, ou medula oblonga, a ponte, né? E o bulbo, que é o mesencéfalo, essa região aqui, ó, deixa eu pegar minha caneta aqui. Essa região aqui, ó, essa área toda aqui, ela recebe um nome, ela chama tronco encefálico, tá? Que envolve essa galera aqui, ó. Isso aqui chama tronco encefálico, belezinha? Eu acho que uma das áreas mais... Professor, Oi, pode falar. aquela bolinha ali no meio é pineal? Essa bolinha aqui no meio, Uhum. possivelmente, ela fica nessa área aqui, tá? Beleza? Tá. Tá. E a hipófise está aqui. Deixou mais ou menos o tamanho do meu ervilha. Eu tinha uma colega que estava com câncer na hipófise. Acredita? Tadinha. Mas eu acho que ela está bem, ela fez química. Ó, vamos falar do cérebro aqui. Então, o cérebro, ele tem diversas áreas. Vamos analisar aqui, ó. Ele tem uma região, a região frontal, tá? Que é essa porção aqui. Né? Ele tem a região parietal, que são as regiões laterais, certo? Onde você tem sensação da pele, né? Musculatura, etc. Tal. Ele vai apresentar a região temporal, que também está ligada aqui à lateral, que é a audição, certo? Ele tem, ele vai encontrar a região, vamos dizer assim, occipital, que é a visão, a parte posterior. Então é assim, a região da fala está bem aqui, a região do comportamento e emoção fica bem aqui na testa, né? Tá vendo? Raciocínio também. Movimentos corporais nessa área. Você sabe que, dependendo, a pessoa, às vezes, ela pode sofrer uma... Imagina um motociclista que, sem capacete, sofreu um acidente, uma pancada e tal, e ele atingiu bem essa região do cérebro. Né? Eu tenho um colega que ele... Quando eu trabalhava em gráfica, né, na minha adolescência, meu colega que trabalhava na gráfica, ele só tinha visão do olho. Ele era meio de gangue, assim, de briga, né? A gente trabalhava na periferia, ali no bairro aqui, no Guanandi, afastado de uma gráfica lá, trabalhava com máquinas. E o cara se envolveu na briga e ele tomou uma paulada aqui nessa. Na verdade, foi uma corrente, na ponta da corrente, um cadeado. Ele estava na briga lá, os caras de gangue, e acertou essa área aqui, ó. Ele perdeu a visão do olho direito, cara. Literalmente. Ficou cego do olho direito. Por causa da pancada nessa área. Então, dependendo da região onde a pessoa sofreu uma lesão, ou até um AVC, né? Um acidente vascular endoencefálico ali, romper um vasinho, ele pode comprometer qualquer uma dessas áreas, entendeu? Do cérebro. Então, o cérebro, ele tem ó, sensações, né? Você está com frio agora, você está com calor, né? Você está com fome, com sede, com sono, tudo junto, né? Atos conscientes e voluntários. Você está sentado, você está de pé, como é que está esses 5 meses de aula, né? Você está assistindo aula sempre deitado ou sentado numa escrivaninha, bonitinha, organizada, aí, como se fosse a escola? Né? Você está pensando, né? Você está ouvindo eu falar aqui, mas você está pensando no final de semana, né? Ou então você está pensando em outras coisas. Memória, né? O que você lembra do que a gente estudou durante esse ano? Quase tudo, quase nada, um pouquinho, um pocão, né? Inteligência é múltipla, a gente tinha comentado, né? Você lembra disso ou daquilo, né? Você toca um instrumento musical, você é bom em exatas, você prefere biologia, você canta, você escreve um poema, você
sabe pintar uma obra de arte, você cozinha bem, entendeu? Aprendizagem é uma coisa constante. Sentidos, né? Nós vamos falar, é o assunto da próxima aula, sobre os sentidos. E o equilíbrio, né? Tanto equilíbrio de equilibrista, né, físico, mas o equilíbrio fisiológico, emocional, seja lá o que for. Então, o cérebro é a máquina capaz de realizar absolutamente, né, tudo. Nosso corpo, na verdade, é uma estrutura que abriga o cérebro que, né, faz tudo. Belezinha? Tá. Muito bem. Então, vamos lá. O cérebro, ele tem algumas áreas entre o tálamo e o hipotálamo. Belezinha? Então, a gente sabe que, ó, só mostrando aqui, ó, o tálamo e o hipotálamo, onde eles ficam, tá vendo? Na região bem central do cérebro. Tá vendo? Essa aqui é a frente, né, a testa da pessoa. Isso aqui seria a nuca da pessoa, né, a parte posterior, anterior e posterior. Então, vamos falar. Então, o tálamo e o hipotálamo, ele fica ali abaixo do corpo caloso, tá? Ele tem duas massas, ele é sempre dupla essa região, né? E aí, o que vai acontecer? Vamos falar especificamente do tálamo. O tálamo, né? Ele faz a integração do sistema nervoso, né, com o cérebro, a ligação de tudo que chega dos sentidos e manda para ele seja assim, ele reorganiza os estímulos nervosos. Tá? A gente chama isso de sistema límbico, tá? Consciência. Tipo assim, dormindo, acordado, embriagado, uma pessoa ela tem a noção, pelo menos parte dela, né, de onde ela está, o que ela está fazendo, o que está acontecendo, né? Certo? Bom, então ele direciona o impulso nervoso para diversas áreas do cérebro, né? Tudo que chegou ali do sentido, você pisou num prego, deu um aperto de mão, sentiu o cheiro do perfume, viu uma imagem legal, saboreou um chocolate, tudo isso aí ele é enviado nessa área aí para... É como se ele recebesse esses impulsos e mandasse para o cérebro, tá? Então ele ajuda também a regular essa questão da alerta, da atenção, né? Tipo, pô, você está atento agora, o tálamo tá ligado aí, né? Beleza? Certo? Emoção, então praticamente a maioria dos sentidos que a gente capta do meio externo. Agora, o hipotálamo é uma coisa bem primitiva, né? Vamos falar, o hipotálamo, aqui, ó, ele auxilia na regulação da temperatura corporal, certo? Atividade, ele é bem pequenininho, né? Ele fica abaixo do tálamo, o hipotálamo fica abaixo do hipotálamo, ok? Então, ele ajuda a controlar a temperatura corporal, a homeostase. Ó, por que a homeostase? Você lembra do hormônio ADH? Então, o hipotálamo produz ADH. Olha lá. Então, uma estrutura do sistema nervoso central, lá dentro do encéfalo, uma estrutura do sistema nervoso, produz um hormônio. Tá vendo? Então, não fica só a caráter de glândulas, né? O hipotálamo, sendo uma estrutura do sistema nervoso, não sendo uma glândula, ele secreta um hormônio. Olha que coisa interessante. Não é verdade? Né? Ele controla também a fome, o apetite. Como é do sistema nervoso, então, por exemplo, a ansiedade. Né? Aqui em casa, quando ataca a ansiedade, minha mulher fala, cuidado, senão você vai comer a casa. Né? Entendeu? Aí você sempre abre a geladeira, abre o armário, abre a geladeira, dê um pacotinho de biscoito, não sei o quê. Então, o que eu faço? Às vezes eu evito comprar essas coisas, senão descontrola, né? Certo? Você compra uma caixinha de bis, você vai comer só um? Não, né? Pelo menos eu estou falando, eu estou descrevendo o apetite de um ansioso, tá? Não de um ancião, de um ansioso. Sono. A questão do sono também. Ansiedade. Pô, você fecha o olho, vai dormir, está com sono e não dorme. Você fica preocupado com o dia seguinte. Tá? Ansiedade é viver no futuro, né? Certo? Você está no presente, mas fica pensando só no futuro. Balanço do comportamento sexual também está ligado a isso. Então, é claro que quando a gente fala em comportamento sexual, eu estou falando um processo mais instintivo, né? Que no ser humano ele é bem, vamos dizer assim, pouco significativo, porque a gente tem questão racional, né? Tem a questão cultural, e assim por diante. A gente não fica agindo igual animais aí, né? Os animais estão no cio, eles vão para cima, eles querem reproduzir. Beleza? Tá. Então, o hipotálamo, você percebeu que o hipotálamo é como se fosse uma coisa assim meio primata, né? Meio, né? Primitiva, né? Eu tô com frio, com sede, com fome, quero fazer xixi, quero dormir, quero, né? Ver a pessoa ali, não sei o quê, tá? Entendeu? Mas é claro,
a nossa capacidade humana e racional, ela consegue fazer com que isso aqui seja um impulso totalmente, pelo menos a maioria deles, um impulso totalmente controlado, tá? Beleza? Vamos lá. Então aqui as áreas do cérebro, onde fica o hipotálamo e o tálamo, como eu falei, certo? E assim por diante. Tá. O cerebelo. Vestibular adora o cerebelo, tá? O cerebelo, alguns livros chamam ele de metaencéfalo, beleza? Que ele vem ali do metaencéfalo. Então, o cerebelo é importante porque, olha lá, ó, equilíbrio corporal. O vestibular adora perguntar do cerebelo. Né, com exemplos, uma pessoa estava caminhando, andando de bicicleta, tocando violão, né? Qual estrutura do encéfalo é mais utilizada? Então, o cerebelo ele é responsável pelo quê? Coordenar movimento e postura corporal, né? Tônus, vigor muscular, manter o equilíbrio corpóreo, tá? Jogar tênis, andar de bicicleta e assim vai. Beleza? O que você está fazendo ali? Tá? O cerebelo é importante. Nas aves, o cerebelo é muito grande. Se a gente fazer uma proporção do tamanho do cerebelo em relação ao ser humano, uma proporção comparativa, das aves é muito maior, tá? Entendeu? Não que o cerebelo de uma gaivota é maior que o do ser humano, mas se fosse colocar em dimensões proporcionais, o das aves é muito maior, por quê? Por causa do estímulo do voo, né? A capacidade do voo das aves é derivada também da grande potencial de equilíbrio, né? Devido ao tamanho do cerebelo delas, certo? Então, gente, falou em equilíbrio corporal, né, equilibrista, lutador, dançarino, artes marciais, ciclista, tudo que você faz, músico, é o cerebelo. Beleza? Beleza. Não esquece desse cara, ele é extremamente importante. Ó, equilíbrio corporal, vigor muscular, orientação espacial, né? Tem um autor que fala que é o vermes, né? O que é vermes? Vermes, né, é o cerebelo, ou seja, responsável pela, não é verme, é vermes, pela orientação espacial, certo? Beleza, então. Tá? Coordenação, instrumento musical. Tô passando aí. Tá. Aí o tronco encefálico que eu falei, ponte, bulbo, mesencéfalo, tá? Tá vendo? Só para você conhecer o que é o tronco encefálico, certo? Tronco encefálico, então, mesencéfalo, ponte, bulbo. Olha onde eles ficam aqui. Ponte, bulbo, mesencéfalo. Belezinha? Aonde que é a região frontal do cérebro? Aqui. Lembra que sempre o cerebelo fica aqui, ó, na sua nuca, né? Atrás aqui da cabeça. Tá? O cerebelo. Belezinha? Tá, muito bem. Vamos lá. Tronco encefálico. Esse cara, o tronco encefálico aí, ele tem uma leve importância, né? Porque ele, né, recebe parte dos impulsos nervosos aí, contração muscular, postura corporal. Muitas dessas áreas, desses anexos do encéfalo aí que faz do cérebro, né? Faz parte do encéfalo, eles são responsáveis então pela contração e equilíbrio corporal. Tá vendo ali, ó? O mesencéfalo. Tá? Então ele tem uma função. Tá? Coordena as informações, então ajuda na postura e na contração muscular. Tá? Você está dormindo, você não está usando o mesencéfalo. Agora você está andando, você está usando. Está caminhando, dançando, artes marciais. Tal. Não sei se alguém pratica algum tipo de arte marcial, mas vamos lá. Ó, ponte ou ponte de varóia. Cara, normalmente é ponte, mas às vezes tem vestibular que eu já vi aparecer ponte de varóia. Por isso que eu coloquei aqui. Tá? Então também, manutenção da postura corporal, equilíbrio corporal, movimentos olho, pescoço, né, assim. Vira a cabeça, olha para cima, para baixo, vira o olho para lá e para cá. É a ponte também que auxilia nesse controle aqui. Tá? Então, fique esperto. A ponte tem essa função. Tá? Bom, o bulbo, né? O bulbo, cara, bulbo é outra coisa, ó. Eu vou dar ênfase, tá? O que eu dei a grande ênfase aqui até agora foi no cerebelo e agora o bulbo. Tá? Esse cara aí, grife-se aí que ele é importante. Então, o bulbo pode ser chamado aí de medula oblonga, tá? Fique esperto com ele, que esse carinha aí, tá? O que acontece? Essa medula oblonga, ó, medula oblonga ou simplesmente bulbo, olha a importância dele. Deixa eu tomar uma água, peraí. Olha a importância dele.
A importância dele é o seguinte, ó, controla os batimentos cardíacos. Ué, professor, eu achei que eu que controlava. Que isso, você não controla a sua frequência cardíaca. Tá? Parcialmente, né? Parcialmente você controla a sua frequência cardíaca. Como assim parcialmente? Ué, seu coração está acelerado. Você começa a respirar profundamente, né, e lentamente. O que vai acontecendo? O coração vai desacelerando, vai, porque vai aumentando, né, a taxa de oxigênio, diminuindo a acidose, aumentando a acidose, ou melhor, o sangue ficando menos ácido aí, assim por diante. Movimentos respiratórios. Ah, velha pergunta, a respiração é autônoma, é voluntária ou involuntária, né? É os dois, na verdade, é os dois, tá? É, você precisou lembrar que você tinha que respirar hoje? Não. Mas se eu te falar, ó, tranca a respiração por 30 segundos, você consegue, né? Tudo bem, você não é aquele grego lá que fica 22 minutos, né, em apneia, né? Trancando a respiração por 22 minutos. Você consegue aí 1, 2 minutos, 3, dependendo, né? Você pratica uma atividade física mais intensa, uns 3, 4 minutos. Mas a média é 1 minuto, tá? E controle da deglutição, ó. Tá? O ato de engolir, vômito e tosse. O bulbo também. Tá? A tosse é o seguinte, ó. Você tem a traqueia, dentro da traqueia está cheio de cílios. Caiu uma secreção, qualquer partícula estranha aqui, estimula imediatamente esses cílios, provocando o quê? A tosse. Então, né, não tem como você não tossir. Né? Você fala assim, eu nunca mais quero tossir, não tem como. É um mecanismo totalmente involuntário. Tá? Deglutição, ato de engolir. Você engoliu, né, você acionou o comando de engolir, ele já vai descer. Então é meio que automático também. O vômito, cara, o vômito é o seguinte: se a pessoa está com uma infecção alimentar ou algum tipo de patologia, não tem como ela segurar. Tá? Não tem, não adianta. Podia incluir aqui até diarreia, né? Uma situação extrema aí, né? Não tem jeito. Tá? Beleza? Então, tá vendo? O bulbo, a importância dele. Mas dá um foco aqui, ó, respiração e controle dos movimentos cardíacos. Então você já tem 3 coisas, né, para vestibular, que é importante saber. Equilíbrio corporal, que é o cerebelo, respiração e batimentos cardíacos, que é o tronco, que é o bulbo. Fechou? Tá. O sistema nervoso central. Você tem aqui, ó, a espinha. Tá? A espinha, ela fica no interior das vértebras, certo? Ela fica aqui no interior das vértebras, é importante verificar isso, tá? E a espinha, ela tem aí em média, né, diâmetro de 1 a 2, né, centímetros de diâmetro. Ela é revestida, tá? Ela é revestida por 3 membranas, assim como o cérebro, a medula espinhal ou espinal, né, ela é revestida por 3 membranas, que daqui a pouquinho vou comentar sobre elas, que é a pia mater, dura mater e aracnoide, tá? Ela é circulada também por um líquido, ela é lubrificada por um líquido chamado líquido céfalo-raquidiano, tá? Então, a gente percebe que a medula ela tem diversas funções. Né? A principal função da medula, você lembra do arco reflexo? Né? Do ato reflexo? Então, a medula, que pode ser chamada de RAC também, ela está ligada a essa questão do ato reflexo. Tá? Então, você encostou no objeto quente, tomou um choque, né? Quem comanda isso é a medula. Fechou? Lembrando que, se você olhar bem com detalhe essa imagem aqui, ó, lá na medula, você vai ver aqui, ó, que ela tem a substância branca do lado de fora e a substância cinzenta do lado de dentro da medula, né? A parte mais interna, que é o contrário do cérebro. Lembra, né? No cérebro, a substância cinzenta é mais externa, a substância branca é mais interna. Na medula é o contrário. A substância branca é mais externa e a substância cinzenta é mais interna. Belezinha? Tá. Então, dependendo da lesão na medula, que também da altura, né, aí você pode comprometer todo o funcionamento de uma pessoa, do organismo da pessoa. Aí a medula espinhal, né, os nervos que se ramificam por todo o corpo, tá vendo? Tá? Eles tendem a se ramificar aí. Ok?
eu sigo um neurocirurgião, Felipe, Dr. Felipe, eu esqueci o sobrenome dele. Ele é cara, toda semana ele faz uma cirurgia retirando tumor do cérebro, não sei o quê. Então, depois você dá uma olhada no Instagram, depois você quiser eu passo. Ele sempre está postando cirurgia ali de coluna vertebral, de tumor, de cirurgia de... Ele mete uma live ali, ou então ele vai postando as fotos, os vídeos, é bem louco, tá? Bom, medula espinhal, então, eu já falei, né? Ó, receber informações, enviar para o cérebro ou vice-versa, ou responsável pelo ato reflexo. Tá vendo? Ó, substância branca, substância cinzenta aqui, você consegue ver claramente, tá? A área dela. As meninges, você está vendo aqui, ó, que ela tem 3 meninges? Dá uma olhada com bastante atenção. Dura mater, então é assim, imagina um tubo, né? Encapado com três membranas, né? Embrulhado 3 vezes. Então você tem a dura mater, certo? Tem a aracnoide, ok? E tem a pia mater. Dura mater, aracnoide e pia mater. Tá vendo? A pia mater é a mais interna, a do meio é a aracnoide e a dura mater é mais externa. E aí é conectada aos nervos aí. Tá a substância cinzenta aqui dentro e a substância branca mais externamente. Tá vendo? Essa é a estrutura da medula. E é claro, revestida, você viu, ó, medula espinal ou espinhal, tanto faz, tá? Então ela é revestida pelas vértebras, conforme você está vendo nessa imagem aqui. Tá? Então a evolução do corpo humano é fantástica, né? A gente criou um tubo neural, né? Aqui, ó, lá da fase embrionária até esse cordão cilíndrico aqui, até a fase adulta, conectando a cabeça lá perto do quadril e revestido por 31 ou 32, depende da pessoa, 33 peças ósseas, né? Tá vendo? Você pega um fio de elétrico, né? E vai encaixando umas pecinhas em volta dele para proteger ele. E essas pecinhas faz você ter flexibilidade na coluna, diferente, por exemplo, do sapo, né? O sapo, a coluna dele é travada, ele não tem flexibilidade nenhuma nas vértebras dele. A coluna é travadaça ali. Tá? O sapo não gira a coluna, não. Tá? É fixa a coluna. Entendeu? É maravilhoso, né, o corpo humano. Vamos lá, sistema nervoso periférico, então. O sistema nervoso periférico, para a gente ter uma ideia aqui na relação dos nervos, ó, isso aqui é para você conhecer os nervos. Isso aqui é do livro do Amado Zimart, tá? Então a gente tem aqui, ó, por exemplo, tudo conectado ao sistema nervoso periférico. Então a gente tem ó, nervo olfativo, nervo óptico, né? Nervo motor ocular para aumentar, nervo troclear, nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo ele controla os movimentos do rosto, tipo assim, da face, né? Você contrai, você contrai os músculos, você abre a boca, fecha a boca, faz sorriso, fica bravo, não é? Pega a história da zoologia toda. Que outro animal, além de alguns mamíferos, tem expressão facial, né? Você tem expressão facial, você pode fazer um monte de careta aí. Por quê? Os nervos trigêmeos. Agora, por exemplo, se eu pegar 90%, 95% dos outros vertebrados na face da Terra, eles não têm expressão facial. Né? Se você olhar, por exemplo, um peixe, um jacaré, ou então um tucano, uma arara, você não consegue identificar se ele está bravo, se ele está sorrindo, assim, pela expressão facial. O ser humano, né? Se eu contraio os músculos da testa aqui, eu faço aquela cara de bravo, né? Eu posso fazer um sorriso e assim por diante. Então, você não tinha pensado nisso, né? Só os mamíferos têm expressão facial. E nem todos, tá? Alguns. Ó, nervo facial, nervo vestibulo-coclear, nervo glossofaríngeo, que controla a língua, tá? Nervo vago. Esse nervo vago aqui, que passa pelo pescoço também, eles falam que esse nervo vago aqui... Você já viu aqueles filmes de ninja, de lutadores, onde o cara comprime o pescoço da pessoa e ela desmaia? Não sei se você já viu. Eu cresci assistindo filmes de ninja, né? Hoje em dia não costuma passar tanto, né? Mas no filme, sim, o cara vinha e apertava o pescoço aqui, ó, do lado direito, né, comprimia aqui e a pessoa desmaiava. Diz que realmente isso é possível, mas eu tentei com meu irmãozinho pequeno quando a gente era criança várias vezes, mas nunca consegui. Né? Você dava um beliscão, a pessoa desmaiava. Tudo bem que filme é um exagero. Mas dizem que o nervo vago, se você souber o ponto exato de comprimi-lo ali e tal, você pode fazer a pessoa até desmaiar ali, certo?
Coisa de filme, né? Mas assim, tem fundamento. Eu fui pesquisar e tem fundamento. Tá? Nervo hipoglosso, nervo assim por diante. Vamos falar desse cara aqui? Ó, reflexo medular. A gente tinha comentado, mas eu gosto de mostrar que aqui tem um detalhe a mais. Você tem dois exemplos aqui. Eu quero que você preste atenção que são dois exemplos. Tá? Então, o primeiro exemplo aqui, ó. A gente tem aqui reflexo medular. Então, as respostas rápidas que você tem, os reflexos, não são dadas pelo cérebro, sim pela medula espinhal. Beleza? Só que você tem dois tipos de arcos reflexos. Você tem o arco reflexo simples, que é esse aqui, ó. Tá? E aqui a gente tem o arco reflexo composto, que é o da sua direita aqui. Qual que é a diferença? Se você analisar bem a imagem, você vai ver que no arco reflexo simples, você só tem dois neurônios aqui. Você tem um neurônio sensitivo aferente. Quando você bate o martelinho no joelho da pessoa, você estimula o arco reflexo simples. Ele é totalmente involuntário, né? Você deu uma pancadinha aqui, ó, o impulso nervoso segue pelo neurônio aferente, vai lá para a medula espinhal e imediatamente ele já está conectado, né, pela sinapse com o neurônio. Conectado assim, sabe que sinapse, o neurônio não encosta no outro, né? Conectado com o neurônio motor eferente. Beleza? Então, o que acontece, galera? Agora, se você olhar aqui do lado direito da sua tela, o neurônio sensitivo capta o estímulo, ó, encostou o dedo num preguinho, numa agulha. Aí ele manda para um segundo neurônio, né, que é o neurônio associativo, e manda para o terceiro neurônio. Então, professor, eu percebi a diferença. A diferença é que no arco reflexo simples, ou seja, do martelinho no joelho, eu só tenho dois neurônios participando. Agora, no arco reflexo composto, eu tenho três neurônios funcionando. Eu tenho o sensitivo, o motor e o associativo aqui. Você percebeu? Então, o fato de você colocar a mão num prego, você consegue ter ali milésimos de segundo de raciocínio. Tipo, furei a mão, baixei. Né? Agora, aqui você deu uma marteladinha no joelho aqui, eu não sei se você já fez isso, tal, tem um ponto exato onde você bate ali, você relaxa a sua perna é totalmente relaxada, você dá um totozinho aqui, ó, ela, né, contrai. Percebeu? Então é o arco, a gente chama de arco reflexo simples e arco reflexo composto. Belezinha? Essa imagem é uma questão da Unicamp, tá? É uma questão um tanto quanto antiga, mas eu sempre gosto de mostrar de exemplo, tá? Porque ela é antiga, mas atual. Vamos dizer assim. O que você tem aqui? Ó? A gente tem a raiz ventral e a raiz dorsal. Você está vendo que são nervos, né? A Unicamp ela perguntou o seguinte: qual a consequência da secção da raiz dorsal dos nervos representados em corte A ou B? Ela fez duas questões ali, uma questão aberta, né? A e B, mas eu coloquei aqui. Ó. Se eu cortar a letra A, ó, é o seguinte: você vê que tem uma pessoa, né, com arco reflexo composto, ela enfiou a mão no fogo, né? E aí imediatamente ela tirou a mão. Então, quando você coloca a mão no fogo, você tem a sensibilidade, ele envia o impulso nervoso, né? Até a medula e ela devolve para o músculo para você retirar a mão. Então você tem o neurônio sensitivo, que sente a dor, e o neurônio motor, que tira a mão, que movimenta o braço. Existem experimentos em laboratório, né, com certeza com ratos, né, consequentemente, onde eles faziam um procedimento cirúrgico que cortava a raiz dorsal, que é a da sensibilidade. Então você tem dois nervos aqui, né, assim, na medula espinhal, a raiz ventral e a raiz dorsal. A raiz ventral executa o movimento. A raiz dorsal, né, é o que sente a dor. Então, macete. Ó, deixa eu te explicar uma coisa. Na questão do vestibular, tava assim, ó. Ó, tava assim. Entendeu? Era exatamente isso. Eu coloquei ele em vermelho para poder explicar, né? Mas é assim. Tava assim no vestibular. Tá? Então, eu pergunto ali, ó. Raiz ventral e raiz dorsal. Então, na raiz ventral, é o motor. Raiz dorsal de dor. Ó, dorsal, sensibilidade. Raiz dorsal, sensibilidade.
Então, se eu cortar, a resposta dessa pergunta era a seguinte, ao gabarito. Se eu fizer a secção na raiz dorsal, o corte em A, aqui ó, o corte em A, o que acontece? Eu perco a sensibilidade, consequentemente eu não retiro a mão dali. Minha mão continua queimando. Sério, por quê? Porque você não está sentindo nada. Você não tem sensibilidade, né? Imagina se o pé agora tivesse encostado numa lava vulcânica. Você só ia sentir o cheiro de queimada, né? Mas você não ia estar sentindo absolutamente nada. Entendeu? Você fecha os olhos e coloca o dedo numa vela acesa. Você não ia tirar a mão, porque você não está sentindo. Você ia só sentir o cheiro de carne queimando, né? Tá? Agora, se eu fizer a secção, ó, eu respondi A. Agora, fazendo a secção no corte em B, eu iria tirar a mão? Não. Eu ia sentir uma dor insuportável, porque está queimando, mas eu não iria movimentar, porque eu ia perder totalmente a capacidade de movimento. Percebeu? Então, a raiz ventral, ela é o que movimenta o músculo. E a raiz dorsal, de dor, é a da sensibilidade. Certo? Beleza? Então, a questão do Unicamp foi assim. O que acontece se eu fizer um corte em A ou corte B? Olha, fazendo um corte em A, eu perco a sensibilidade. Consequentemente, eu não retiro a mão da fonte de calor. Fazendo um corte B, eu continuo sentindo a ação da queimadura, mas, consequentemente, eu não retiro a mão porque eu perdi o movimento, porque a raiz ventral, ela faz parte do neurônio motor ali. Percebeu? Então tá. Sobre as meninges é importante verificar o seguinte. Vamos lá. Sobre as meninges. A meninge são 3, dura mater, aracnoide, como eu tinha mostrado, né? Ó. Então, gente, cuidado, tá? Meningite, o que é meningite? É inflamação nas meninges. Tá vendo? Ó? Dura mater, né? Pia mater e aracnoide, tá? Dura mater, pia mater e aracnoide, aqui ó, dura mater, pia mater e aracnoide. Então, as meninges são estruturas que revestem literalmente o sistema nervoso, tá? Belezinha? Revestem aí o sistema nervoso central. Aí a meninge, ó. Tá vendo? Essa aí, então, é né, uma imagem de meninges aí. Fechou? Tá. O sistema nervoso periférico, vamos comentar dele agora. O sistema nervoso periférico. Ele é constituído por nervos e gânglios, né? Certo? Depende dos neurônios, onde eles estão ali, né? Normalmente eles estão ligados à dor, tato, pressão, frio, calor, paladar, os sentidos. Né? Então, o sistema nervoso de periférico, nervos e gânglios. É claro, você tem os aferentes, você tem os motores, né? Você tem os mistos e assim por diante. Você tem os nervos cranianos, você tem os nervos raquidianos, né? O ser humano, para você ter uma ideia, aqui os nervos, ó, tá vendo? Ó, um nervo e tal. Beleza? Eu não sei se curte essas imagens, né? Mas se você não curte, tá chuva. Não precisa me xingar mentalmente aí, não, tá? Ó, então, nervo periférico, tá? É interessante saber que, por exemplo, esses nervos periféricos aqui, ó, contração dos músculos, né? Periférico somático. Só que você tem o visceral, né? Que é a musculatura. Lembra que você tem 3 tipos de músculo? A gente não viu isso ainda, mas nós veremos mais adiante, né? A gente tem o músculo esquelético, o músculo visceral e o músculo cardíaco. O músculo esquelético é todo que você controla. O músculo liso são dos órgãos, por exemplo, esôfago, útero, né? E assim por diante. Os que você não controla. E cardíaco você não controla também, não é? Ah, para seu coração aí agora, vai, 1, 2, 3. Acelera ele. Não dá, né? Você não tem controle. Então, o sistema nervoso periférico autônomo aqui, ó, é da musculatura lisa e esquelética. Então, você tem 3 tipos de músculos, sendo que você controla só um, o esquelético. Qualquer músculo que você contraiu agora por vontade própria, exatamente sob seu controle, são músculos esqueléticos. Tá? Os demais faz parte do sistema nervoso autônomo ou visceral. Tá? É o SMA. Beleza? Beleza. O que é isso aqui? Deixa eu ver. É uma cirurgia? Deixa eu ver se vai abrir alguma coisa aqui. Ah, é aqui, ó. Craniotomia, remoção do tumor cerebral. Dá uma olhada aí.
Tá? O cara fez uma radiografia, uma ressonância magnética, descobriu um tumor do tamanho de uma ameixa, né? Certo? Olha lá, ó. Tá, fiz a ressonância, o paciente já está ali, na boa ali. Alguns dizem que tem que ficar acordado, outros não. Eu nunca fiquei lendo nada a respeito, mas olha lá. Retirou as camadas de pele, as 7 camadas de pele, né? Até chegar no cérebro. Dá um furão ali, tá? Furadeira, literalmente furadeira mesmo, tá vendo? Ah, igual furar a parede. Tá? A conexão, vocês estão me ouvindo, né? A conexão parece que está oscilando. Estamos te ouvindo, Pro. Tá, obrigado. É que apareceu uma mensagem aqui, sua internet, sua conexão está instável. Olha lá, ó. Agora uma serrinha, bzz, ele vai serrando. É que tem uma música de fundo ali, não dá para você escutar o som do. Tá? Então eu vou deixar sem som mesmo. Os caras botam um rock ali, né? Olha lá, ó. Vai serrando, serrando, serrando. Aí, ó. Olha a espessura do osso do crânio, tá vendo? Quase um dedo de espessura, né? Não é um ossinho fino, não. Cara. Olha como é que tá inchado, né? Olha lá, ó. Tá vendo? Olha lá. Eu acho que chega nesse estágio aí porque não tinha. Ele precisa remover, né? Tipo, você viu o tamanho do tumor, né? Não tem. Acho que só a quimioterapia não resolveria, não. Ele vai fazer a remoção, né, da área ali afetada. Certo? Ah, vai tirando, tá, olha lá. Remoção do tumor. Uma gás ali e tal. Aí no final, se eu não me engano, ele mostra como que ficou, né? Tá limpando ali. O cérebro pulsa. Olha lá, tá vendo? Ele vai mostrar. Olha lá, ó, ele costurou. Olha que bacana essa imagem. Vou dar um pause aqui. Tá vendo que tá costurado? Isso que é uma fita, uma linha especial que é reabsorvida pelo organismo. É claro que o osso, naturalmente, ele vai cicatrizar aqui. Tá vendo? Aí, ó. Já era, a pessoa tá zerinha. Pode partir para próximo. Tá. Sistema nervoso periférico, voluntário e autônomo. Gente, então os nervos, ó, a gente tem 12 pares de nervos cranianos e 31 pares de nervos raquidianos, tá? Então, no ser humano especificamente, deixa eu digitar aqui no cantinho. No ser humano, só para você ter uma ideia, você aproveita e anota aí. Então, sobre os nervos raquidianos, né, ou espinhais, o que a gente tem? Vamos colocar aqui, ó. Nós temos, então, isso na espécie humana, tá? Porque os outros vertebrados tendem a diminuir um pouco. 12 pares, né, de nervos cranianos, certo? E 31, né, pares, aproximadamente, de nervos raquidianos. Beleza? Isso aqui não precisa. Aqui, ó. Pronto, isso na espécie humana. Tá? 12 pares de nervos cranianos, 12 pares de nervos cranianos. Ó, aí o sistema nervoso voluntário, o somático aqui, ó, andar, falar, pensar, lá. E o sistema nervoso autônomo é o simpático e o parasimpático. Tá? Beleza? Ó, uma curiosidade aqui, por exemplo, o vírus da poliomielite, você lembra disso? Eu não sei se citou viroses, né? O vírus da poliomielite, ele ataca as células motoras, certo? E aí o que acontece? Quando esse vírus ataca as células motoras, ele provoca uma atrofia nessa musculatura, nesses nervos aí, entendeu? Nessas inervações. Então, por isso que a criança com poliomielite, ela, se não for vacinada, se não for tratada, ela pode perder o movimento.
porque o vírus ele vai atacar justamente essa região aí, essa área. Tá? Outro exemplo, isso é do vírus. Tem um exemplo também das bactérias, por exemplo, a Mycobacterium leprae, né, da hanseníase, ela fica nos nervos sensitivos. Então a pessoa tende a o quê? Ter paralisia na raiz dorsal. Lembra da raiz dorsal? Mais ou menos assim, ó, vamos lá. Na poliomielite, o vírus paralisa a raiz ventral, que é o motor. E, então perde o movimento. E na hanseníase, ele vai paralisar a raiz do quê? Ele vai paralisar, né, a raiz dorsal e a pessoa perde a sensibilidade. Tá? Beleza? Então, fechou. Vamos continuar aí. Bom, então o sistema nervoso periférico, ele é dividido em simpático e parasimpático. Isso aqui, deixa eu limpar aqui a tela, peraí, só um pouquinho. Peraí. Cadê o botão de limpar a tela? Limpar. Sistema nervoso periférico, então, tá? Nesse sistema nervoso periférico, a gente tem aqui o voluntário. Lembra que eu falei, né? Tem o voluntário, né? E o autônomo. Tudo aquilo que você controla e o que você não controla. Certo? Bom, sistema nervoso, então, autônomo, ele é dividido em duas partes, o simpático e o parasimpático. Como assim o simpático e o parasimpático? Se a gente pegar e analisar aqui no sistema nervoso simpático, prepara o organismo para o estresse, instinto de luta e fuga. No parasimpático, estimula relaxante. Olha, eu vou dar um macete aqui, uma dicasinha rápida, que eu sempre falei, é uma brincadeira, tá? Mas é para ajudar a fixar. Eu falo que o sistema nervoso simpático é da pessoa casada. Por quê? Porque aqui, ó, estresse, instinto de fuga e luta. Beleza? Você não foi simpático? Você quis ser simpático, né? Ah, eu sou simpático. Então você conseguiu casar. Você foi simpático. Se você foi simpático, você casou. Se você casou, você está ativando o sistema nervoso simpático. Ou seja, aqui, ó. Vendo? Eu não estou falando alto aqui porque tá todo mundo em casa. Então aqui, ó. O estresse. Vendo? Instinto de fuga e luta. É claro, para todas as pessoas, né? E é claro que é uma brincadeira. Você entendeu que é uma brincadeira, né? Só para ajudar você a fixar. Então você está fazendo vestibular e deu aquele branco danado, você fala, caramba, qual que é do estresse, simpático ou parasimpático? Lembra? Você não quis ser o simpático da turma? Então, você casou, agora você tá aí, ó. Instinto de fuga e luta. Então o simpático é do casado, o parasimpático é do solteiro. Por quê, ó? O solteiro, atividades relaxantes, repouso. Né? Não, vai ao mercado, leva o lixo para fora, troca a lâmpada, não sei o quê. O cachorro tá. Né? O cachorro fez xixi na sala, o guri fez xixi no quarto, né? E assim vai. Tá? Então, essas aqui são ações antagônicas do organismo. Belezinha? Simpático do casado, parasimpático do solteiro. Pronto, você nunca mais vai esquecer. Beleza? Eu sou simpático, então eu casei, consequentemente, a toda ação tem uma reação. Tcharam, né? Tá aqui. Vamos pegar os exemplos, então, no sistema nervoso simpático e parasimpático. Imagina a pessoa, né, nesse antagonismo do sistema nervoso periférico autônomo, né, nesse antagonismo aí. Então vamos lá. No simpático é o cara que está estressado. Eu falei do casal, por exemplo, um assalto. Né? Você foi assaltado, alguém acabou de roubar seu celular. Pum, que sacanagem. O que você tem então? Você tem dilatação da pupila, a boca seca. Já viu uma pessoa discutindo? Aquela pessoa que discute, briga, o pau quebra mesmo, né? Tá. Daqui a pouco você percebe, o seu coração está acelerado, sua pupila está dilatada, inibe salivação, né? Então bateu o carro, então foi assaltado, então, né? Ó, perde a fome, né? Certo? Estimula a liberação de glicose, adrenalina, né? Tá vendo? Relaxa a bexiga. Esse relaxa a bexiga aqui, você já viu aqueles filmes onde... Quer ver? Vou dar um exemplo mais simples. Eu não sei se você tem cachorrinho. Tem aquele cachorrinho que quando você chega em casa, ele fica tão acelerado que ele chega a fazer xixi. O meu não, meu cachorro é um zen. Meu cachorro é um monge. Se tiver um terremoto, acabar o mundo, explodir tudo e pegar fogo, ele nem liga, ele fica de boa. Tá? Tudo bem.
Beleza. Ó, então, é o seguinte. Tem aqueles filmes, eu já vi filme assim, o cara aponta um revólver pra cara do outro e fala assim, você vai morrer agora, desgraçado. Tá, e o cara chega a fazer xixi aqui, ó. Sistema nervoso simpático, é o estresse extremo. Então, essa coluna aqui é do estresse. Você está putaço da vida, né? Ódio, briga, raiva, susto, medo, né? Beleza? Tá. E aqui, ó, você está relaxado, para, simpático, para, relaxa, para, calma, né? Assim. Olha lá, ó, contrai a pupila, estimula a salivação, eu vou saborear aqui um chocolate, tranquilo, relaxado, o coração está batendo levezinho, né, tal. Ó, ereção. Aqui, ó, olha que interessante. A ereção, ela está ligada ao relaxamento. É óbvio, né? O cara fala isso em um assalto, né? Você perdeu o celular, bateu o carro, a pessoa vai ter ereção? Não. Você está entendendo? É por isso que eu brinquei, né? A ereção está no solteiro. Ó. No casado, não. Você está vendo essa analogia, né? Está sendo gravado isso, mas tudo bem. É para você memorizar. Tá? Muito bem. Então aqui, ó, vamos lá. Simpático, dilata a pupila, inibe a salivação, relaxa os brônquios, acelera o coração, inibe o estômago. Tá vendo? Pam, pam. Adrenalina, noradrenalina, relaxa a bexiga e assim vai. E aí acaba repetindo, está repetido aqui. Ó. Relaxamento, parasimpático, contrai os brônquios e assim vai, 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 vai. Beleza? Bom, principais problemas. Alguma pergunta aqui, gente? Alguma perguntinha aqui? Tá. Então vamos falar agora dos principais distúrbios do sistema nervoso. Acidente vascular cerebral. Né? Hoje em dia eles não falam mais AVC, né? Diz que o pessoal fala AVE, né? Acidente vascular endoencefálico, né? Certo? AVE, né? Então alguns falam aqui, ó, AVE, beleza? Então é o seguinte, pressão alta, colesterol alto, às vezes obstrui o vaso sanguíneo, ele rompe, ele estoura, né? O neurônio ele deixa de receber aquela área do cérebro deixa de receber irrigação sanguínea, oxigênio, né? A pessoa pode ser por pressão alta, né? O colesterol alto, obesidade, diabetes, tabagismo, até pílula anticoncepcional entra nessa brincadeira aqui, tá? Historicamente, há 50 anos atrás, ou mais um pouco, anticoncepcional provocava AVC, viu? Aí eles mudaram as concentrações, as fórmulas químicas lá, beleza? Então, os neurônios, né, morrem, a pessoa tem uma lesão irreversível. Você já viu pessoas de mais idade assim, mancando, com o braço paralisado, né, a perna puxando, tal? É isso aqui, gente, ó, AVC, tá? Cefaleia é a dor de cabeça, tá? É a famosa dor de cabeça. Tá vendo? Pode ser estresse, hormônio, né, hipertensão, infecção, sinusite, tudo isso aí, né? A enxaqueca, né, é uma cefaleia periódica, ela sempre está aparecendo aí, uma dor muito mais forte, tá? Normalmente na enxaqueca, né, que é uma dor de cabeça mais forte, às vezes a pessoa tem fotofobia, né? O que é fotofobia? A luz muito clara na cara dela incomoda, irrita, certo? Tem a demência. A demência aqui, a gente tem, ó, deterioração do sistema nervoso, né? Das funções mentais, certo? Isso está muito ligado à idade. Então você tem ali Alzheimer, né? Tem Coreia de Huntington, tem o Parkinson, né? Todos esses tipos aí de situações. Então se eu pegar, por exemplo, o Alzheimer, o que ele mexe? Ele mexe literalmente com a questão da memória, né? Então o paciente ele vai perdendo. Gente, eu estava vendo um livro de medicina aqui, o tamanho do cérebro de uma pessoa com Alzheimer, ela tende a diminuir. Que eu não vou até eu procurar isso aqui, o livro tem 1.400 páginas, né? Eu tenho um livro de neurologia aqui, tem um livro de todos os livros de medicina eu tenho aqui em PDF, assim, quase todos. Então, gente, ele mostra o cérebro de uma pessoa normal, o cérebro de uma pessoa com Alzheimer. Cara, é assim, tipo, reduz muito a massa cerebral. Encolhe o cérebro. Vamos falar uma linguagem bem popular. Dá uma encolhida no cérebro, tá? Beleza?
Então, esse paciente, ele vai, né, perder. Cara, o Alzheimer eu acho ele triste, porque eu não sei se você conhece alguém, avô, né, tal, parente, amigo, bisavô, tá? Ele não conhece mais os próprios filhos. Ele olha para o filho e fala, quem é você? Né? Ele esquece. Meu bisavô, ele teve um quadro de demência, eu não sei se foi Alzheimer, mas assim, você dava um copo d'água para ele, uma banana, ele não sabia o que ele fazia. Né? Você tinha que falar para ele, você tinha que ensinar ele a tomar água, a descascar a banana, entendeu? Uma coisa assim, um estágio, com 90 e tantos anos, né? Um estágio bem avançado. Tá? A Coreia de Huntington é uma doença também neurodegenerativa, né? Ela é muito mais rara que o Alzheimer. Vamos dizer assim, 4 em cada 100 mil pessoas. Tá? Normalmente ela é mais comum em pessoas com uma faixa etária de 40 anos de idade ou mais, a demência e assim vai, certo? Então a pessoa ela vai também, normalmente pode ser uma característica mais genética, tá? Eles falam que é transmitida aí via genética, tá? Cromossomos, né? Herança, mutação numa herança cromossômica, tá? Beleza? E o Parkinson, né, é aquele tremor constante corporal, né? O Parkinson é o tremor constante corporal. Então a pessoa tem tremedeira, tal, lentidão, o corpo vai travando, vai ficando rígido, dificuldade de andar, né? Pega aí 200 pessoas para cada 100 mil habitantes, né? Então, normalmente, algumas pessoas começam a manifestar depois de 60 anos de idade, mas em alguns casos com 30 anos manifesta, tá? Beleza? Tá. Deixa eu ver. E aí tem a meningite, poliomielite, cefalite, né? E assim vai. Você sabia que tem malária cerebral, né? Às vezes o protozoário plasmodium, ele pode ir para o cérebro, tá? E afetar ali regiões do cérebro. Você tem a cisticercose também, que é uma doença ligada a isso. Você lembra da neurocisticercose? Né? Onde as larvas da tênia podem ir para o cérebro também provocar lesões? Então, gente, tudo isso aí. Beleza? Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Eu tenho aqui, ó, uma lista de questões. Eu vou projetar ela aqui. Peraí. Eu vou projetar ela aqui. E aí, o que acontece? Quando eu fazer a projeção dessa lista aqui, dá para a gente resolver. Vamos resolver umas questões aqui, ó. Vamos. Peraí. Vamos resolver umas questões, últimas questões aqui dos vestibulares, as mais atuais aqui. Deixa eu pegar aqui para a gente fazer resolução. Depois eu mando essa questão aqui para vocês, essa listinha para vocês aqui. Vamos pegar aí. Ó, então é o seguinte. Deixa eu projetar aqui, peraí.